Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje a gente está aqui em Tel Aviv, na rua Oswaldo Aranha, que foi o brasileiro que ajudou a criar o Estado de Israel. Venham comigo descobrir essa história surpreendente e emocionante. Para começar a entender essa história, a gente tem que voltar 2000 anos atrás, quando os romanos vêm e destroem Jerusalém e Israel, e eles mandam os judeus para o exílio. Os judeus todo esse tempo quiseram voltar para a sua terra, mas não podiam por causa dos governos estrangeiros que estavam aqui. E durante o exílio houve muitas perseguições, entre elas o Holocausto, que culminou com a morte de 6 milhões de judeus, entre eles o irmão do meu avô. E quando parecia que tudo estava perdido, vai surgir uma luz no fim do túnel. E aqui entra o brasileiro Oswaldo Aranha. E para contar a história dele, a gente veio até o sul de Israel, no kibbutz Bror Hayil. Em 1947, 2 anos após o Holocausto, os britânicos que governavam Israel, eles resolvem deixar o país. E agora vai ser a ONU que vai decidir o futuro dessa terra. Para isso, a ONU vai criar o Plano de Partilha da Palestina, onde vai dividir a terra em 2 estados, um árabe e um judaico. Apesar de não ser um plano perfeito, longe disso, é a primeira e única chance de uma independência judaica livre na terra de Israel em 2000 anos. Esse plano precisa da aprovação da Assembleia Geral da ONU e agora vai ser quando Oswaldo Aranha vai entrar para a história. E a gente vai agora conhecer juntos o museu dedicado a ele. Por causa da situação atual, o museu está fechado, mas a gente recebeu a chave para mostrar para vocês esse lugar hoje. Estava tudo pronto para começar a votação e Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia com este martelo, ele sabia que não se teria voto suficiente para o plano ser aprovado, já que todos os países árabes votariam contra. Então ele faz uma coisa surpreendente e ele quebra todos os protocolos. Oswaldo Aranha vai suspender a votação por 3 dias, tempo suficiente para conversar com os países indecisos e explicar a oportunidade única que estava em jogo naquele momento. E no dia 29 de novembro, quando ele acreditava ter suficiente votos, ele retoma a votação. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. Argentina, abstention. Australia, yes. Belgium, yes. Bolivia, yes. Brazil, yes. Com 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções, a resolução da ONU é aprovada, terminando um exílio de quase 2000 anos. A alegria dos judeus de Israel e do mundo é inigualável. As pessoas saem às ruas a comemorar e dançar com uma emoção sem igual. 6 meses depois, nessa casa aqui, que agora está em restauração, Davi Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, vai declarar a independência do país no dia 14 de maio de 1948. E a alegria da independência é interrompida pela declaração de guerra de todos os países árabes vizinhos. E depois de uma guerra muito sofrida, contra todas as probabilidades, Israel sai vitorioso. Em 2020, o Estado de Israel comemora 72 anos de independência e em menos de um século, Israel se transforma em um país democrático, moderno e seguro. E tudo isso graças à ajuda do nosso diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha. E aqui, em Jerusalém, na capital de Israel, se encontra a Praça Oswaldo Aranha, mais uma homenagem ao brasileiro que ajudou a criar o Estado de Israel. Espero que tenham gostado desse vídeo, curtam e compartilhem ele e nos vemos na próxima!